Limbo jurídico, trabalhista, previdenciário. E aí, vamos falar um pouquinho desse assunto que causa muita dúvida nos trabalhadores? Bem, pessoal, limbo jurídico, trabalhista, previdenciário. Vamos começar aqui explicando a respeito dos afastamentos. Então, assim, o empregado, por vezes, adoece no trabalho ou sofre um acidente. Esse empregado ele precisa de um afastamento médico superior a 15 dias e ele acaba sendo encaminhado ao INSS. Por quê? Os 15 primeiros dias de afastamento a empresa paga. Depois do 15º dia, aí já é de responsabilidade do INSS. Mas vamos supor, o empregado ele pegou um afastamento lá de 3 meses do médico, que fez uma cirurgia, tudo, ele saiu, 15 dias a empresa pagou, depois ele saiu para gozo de auxílio-doença. Tá? Quando ele recebe a alta do INSS, seja essa alta programada, ou seja aquela perícia do INSS que diz que ele está apto para o trabalho, ele tem que retornar às suas atividades dentro da empresa. Chegando na empresa, muitas vezes o médico da empresa avalia o trabalhador e diz o seguinte: olha, você não está apto para o trabalho, você está com problema, não posso readmitir você novamente aqui na empresa, porque você pode aí piorar o seu estado de saúde. Então aí o médico da empresa diz que não é para readmitir o trabalhador. Então veja bem a seguinte situação: o INSS não quer o trabalhador e a empresa também não quer o trabalhador. E ele fica nesse limbo, nesse espaço vazio. O INSS e a empresa, nenhum dos dois pagam nem benefício previdenciário e nem o salário. O trabalhador fica no limbo. Isso daí gera muitos transtornos para o trabalhador, porque ele fica sem salário, sem benefício, passa a viver da ajuda de parente, de amigos, as contas vão atrasando, quer dizer, a vida da pessoa vira um caos total, tá? Então, esse limbo, ele não pode acontecer. Isso daí viola a dignidade da pessoa humana, tá? A empresa tem que se atentar também que ela tem a sua função social, tá? Então, a empresa, ela não pode se negar a readmitir o trabalhador nas suas funções, porque o laudo do INSS, a alta médica, ela é soberana, tá bom? A empresa ela tem que readmitir o trabalhador, mesmo que numa função readaptada, reabilitada numa outra função, mas ela não pode jogar o trabalhador no limbo. Ela tem que readmitir esse trabalhador, pôr ele nas atividades. Se não houver nenhum risco, ele pode voltar para as atividades anteriores, ou então, se houver algum risco de agravar a situação, ela tem que readaptar ele numa outra função, mas nunca jogado no limbo. Aí você pode, a empresa e o trabalhador pode fazer outras coisas, como recorrer ao INSS, tá certo? Existe ali o pedido de reconsideração, né, daquela alta médica que você pode fazer. Pode abrir um processo contra o INSS na Justiça Comum, pedindo o restabelecimento do auxílio-doença ou o acidente, o auxílio-acidente também, tá? Então, assim, pessoal, é uma situação bem complicada, essa história do limbo jurídico. E não só para o trabalhador, como para a empresa também. Imagina a seguinte situação: o seu Antônio trabalha como motorista de ônibus e se afasta pelo INSS com depressão profunda, com uns problemas de tristeza, tentativa de suicídio e tudo mais. Aí ele fica um tempo afastado por psiquiatria, ele melhora um pouco, mas não está totalmente curado. Aí o INSS dá alta para ele, ele volta para a empresa. Imagina o seguinte, né? A empresa vai readmiti-lo como motorista de ônibus e esse empregado
que ainda não está totalmente curado da sua depressão, dos seus problemas psíquicos, causa um acidente e mata muitas pessoas com um ônibus. Imagina só, de quem que é essa responsabilidade? É da empresa, é do INSS, de quem que é essa responsabilidade? O INSS deu alta para alguém que não estava totalmente preparado, né? Não estava totalmente curado. A empresa não podia jogá-lo no limbo jurídico, previdenciário. Então a empresa readmitiu e colocou ele nas funções de motorista, causou o que pode causar um acidente e matar muitas pessoas. Então é por isso que a empresa ela também fica numa situação difícil. Tudo tem que ser analisado com calma. É muito importante o trabalhador se consultar com um advogado de sua confiança, tá? Porque aí pode gerar uma série de coisas, porque muitas vezes o próprio trabalhador chega e fala, olha, eu tive alta do INSS, mas eu não estou apto para o trabalho, eu não tenho condições de trabalhar. O médico dele diz isso, o médico particular dele, e o médico da empresa também diz que ele não tem condições de trabalho. Então veja aí uma situação diferente, né? Aí ele mesmo está dizendo que não tem condições de trabalho. Então aí ele tem que ir para o INSS, fazer o pedido de reconsideração, ele tem que abrir um processo contra o INSS, pedindo uma tutela antecipada, alguma coisa para poder restabelecer o seu benefício previdenciário, para que ele não fique sem receber o seu auxílio, tá? Mas assim, cada caso ele tem que ser analisado com bastante cautela e tem que ser analisado pelo advogado de confiança desse trabalhador, tá? Porque cada caso é um caso e tem que ser tratado com bastante cuidado, tá? O que eu observo na maioria das vezes, as pessoas que eu atendo, é que elas, muito embora às vezes não estejam assim 100%, mas elas têm condições de voltar para o trabalho. Aí chega lá, a empresa não quer readmitir a pessoa. Aí começa um problema sério, porque esse trabalhador ele pode mover uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho pedindo os salários desse período, né, desde a alta médica do INSS, né, todos esses meses até a readmissão dele no trabalho. Então ele abre a ação trabalhista, se essa ação durar 1 ano e meio, esse 1 ano e meio a empresa vai ter que pagar para ele salário, férias, 13º, fundo de garantia desse período, desse lapso, desse tempo em que ele ficou sem recebimento de salários. E veja só, pessoal, além disso ainda cabe uma indenização por dano moral. Olha só. Ainda cabe uma indenização por dano moral que a empresa tem que ficar atenta. A empresa tem que ter um bom departamento jurídico para poder orientar ela quando os empregados dela se afastam e retornam para o trabalho, tá? E a jurisprudência dos tribunais, é bem nesse sentido, né, de condenar as empresas nesse período de afastamento. Então tudo tem que ser analisado com calma, tem que ser... Porque assim, não existe uma matemática para esse tipo de assunto. A gente tem que pegar o caso concreto e observar o que pode ser resolvido naquela situação em específico. Porque, que nem eu falei para você, às vezes a pessoa não está 100%, mas ela pode voltar para o trabalho ou readaptar de uma outra função, ela pode voltar ao trabalho. Mas precisa ver muito bem qual é o trabalho dessa pessoa. Imagina só, a pessoa ela trabalha com carro forte, a pessoa trabalha armada, se afasta com problemas psiquiátricos. Quando volta, o empregador ele fica na dúvida, ele fala, poxa, eu vou pôr esse funcionário dentro do carro forte armado, e se ele mata os colegas de trabalho dele lá? Como é que fica? Com os problemas psiquiátricos. Então ele tem que estar bom para voltar para o carro forte, nesse exemplo que eu estou te dando. Então tudo tem que ser analisado com muita parcimônia, com muita calma, tá? Mas o limbo jurídico previdenciário trabalhista é algo que tenha ocorrido com muita frequência por falta de informação, por despreparo das empresas, tá?
tá? E o trabalhador tem que ficar muito atento aos seus direitos. Ele não pode ser jogado aí nessa sarjeta sem salário e sem o benefício previdenciário. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que tiver a respeito do limbo jurídico, pode deixar aí nos comentários que eu respondo, tá? E é isso, por enquanto. Quem gostou desse vídeo aí, deixa o like, compartilha com os amigos que tenham dúvidas a respeito do limbo jurídico, porque esse tema ele é muito vasto, né? A gente não consegue esgotar ele num vídeo curto. Ele é um tema bastante vasto. Tá bom, pessoal? Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Até mais.